Homem que não bebe, homem que não fuma, eu não quero. Não quero pra namorar de jeito nenhum, não quero pra namorar. Sabe o que eu quero fazer com esse homem? Eu quero casar com esse homem. Porque hoje em dia é tão difícil achar um homem que não bebe, não fuma. Na verdade, eu acho que é impossível de achar. Ou existe algum aí que não bebe nem fuma. Porque, ó, eu vou querer casar com esse homem. Porque esse homem é muito diferenciado. Porque hoje em dia só tem homem que não presta. Isso é fato, gente. Homem, só tem homem que não presta. Agora, se um dia eu achar um homem que não bebe, não fuma, não sai pra lugar nenhum, ó, eu vou até casar com esse homem, entendeu? Porque hoje em dia não acha mais homem assim não, entendeu? Aí, porque hoje em dia os homens só pensam em beber, sair pra curtir e não quero um homem desse não. Pra fazer só raiva, eu que não quero um homem desse, né? Então, no dia que eu achar um homem que não bebe, não fuma, vou casar no outro dia com ele. Vocês podem ter certeza disso, viu? Ninguém te ensina o que fazer quando o esforço deixa de ser suficiente. Você aprende a trabalhar duro, a ser correto, a ser leal. Mas ninguém te avisa que às vezes isso tudo não é o que está sendo pedido. E essa descoberta dói mais do que qualquer rejeição sozinha. Ai, bebê, você tá errada e eu vou te dizer o porquê, tá certo? Homens igual a mim, você não encontra em qualquer esquina, igual você tá falando aí. Você entendeu? Homens igual a mim estão em extinção. Eu me cuido, eu malho todos os dias. Você foi lá em casa, você viu, meus produtos é só Dior, Chanel, Sephora Premium, tá bom? Posso que nem você usa isso. Mas enfim, esse não é o assunto. Quando suas amigas vierem dar em cima de mim, quando souber que você não quer mais sair comigo e elas vierem dar em cima de mim, não fica brava com elas não, tá? É instinto mesmo, porque é uma oportunidade que não dá pra deixar passar, entendeu? Mas é só isso que eu tenho pra te falar, tá bom? Então, se você não... Existe uma diferença entre as pessoas mudaram e o jogo mudou. A primeira frase culpa indivíduos, a segunda explica um sistema. Quando você entende o sistema, para de brigar com pessoas e começa finalmente a jogar direito. Tô no ódio com esses homens. Vou te contar. Saí do celibato, conheci uma pessoa. Cara, super gente fina. Tá, durou uma semana e pouquinho. Daí tivemos uma discussãozinha ali. Aí me falou que a ex dele é a melhor. Aí mandei mensagem pra ver se a gente voltava. Tá elogiando a ex, dizendo que a ex é melhor. Mandou uma foto dos dois juntos. Procede isso. Mandou uma foto dos dois juntos pra mim. Não, eu não... Ai, olha, eu chego a tá vermelha de raiva. O que tá passando na cabeça de homens hoje em dia? 32 anos o cara, velho. Não, tá de palhaçada com a minha cara. A palhaçada com a minha cara. Não tem cabimento isso. Não. Olha, nunca mais vou me relacionar com ninguém. Nunca mais. Vou morrer solteira, vou permanecer solteira. Os homens estão se mostrando cada vez mais filha da puta. E é isso. E é sobre isso. Tô braba, tô enraivada. E se o problema nunca foi ser bom o suficiente? E se o problema for que bom o suficiente nunca foi o critério? Pensa nisso por um segundo antes de continuar assistindo, porque essa pergunta muda tudo o que vem depois. Com quantas pessoas você já ficou na vida? Agora me pegou. Pode ser só no rumo, assim. Ai, gente. Meu Deus, muito. Tanto bom? Aproveitou bastante a vida. Aproveitei. A gente tá na faixa de uns 100, 200. Não, é menos. Umas 50 pessoas. Por aí. Um rolezinho no shopping hoje. Vim aqui, gente. Eu tava demorando vir aqui no shopping, porque sempre que eu venho, eu gasto demais. Eu vim comprar um negócio, sair com tudo, menos com um negócio e um bololô. Aí chamei minha amiga, olha que linda. Como que uma pessoa dessa não tá namorando, gente? Princesa, da igreja, evangélica. E solteira.
Gente, não tá tendo homem nesse mundo, né? Quem amiga? casou, entendeu? Quem não casou... Não, gente, cadê os homens que prestam aí pra essa menina? Aí compramos, gente. Depois eu vou fazer um videozinho com as comprinhas. Você gostou, né, amiga? Lindas. Não, uma mais linda que a outra, né? E ela é consumista, que ela colocou em mim pra mim gastar. Olha, não. Tudo lindo. Pera. Tudo tem justificativa. Tudo é pra provador, pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, então não vai festa não. Arrasou. Quando eu quero inventar, quando eu quero gastar, gente, eu falo isso, não, gente, isso é pro meu trabalho, entendeu? Tem um tipo de solidão que não é estar sozinho. É estar cercado e ainda assim invisível. É estar em um relacionamento e se sentir substituível. Essa solidão é mais comum do que qualquer estatística admite. Homem do jubileu pequeno, eu quero. Homem assalariado, eu quero. Homem que mora de aluguel, eu quero, tá? Homem que não sabe lavar, não sabe cozinhar, chega em casa, deita no sofá e toma cerveja, eu quero. Eu moro aqui, ó, só com gato. Cada gato desse daqui é uma tentativa, ó, de arrumar um homem. Você acordar de manhã, com um homem do seu lado, cheirando seu cangote. O que você quer mais na vida, mulher? Eu já tô em final de carreira já, 56 anos. E a Julinha Joia, a cearense, dispensando todos os homens. Minha filha, o pingolim é pequeno, bom demais. Eu já tô na menopausa, já tá tudo ressecado, não vai arder, não vai doer. Eu só faço a cena, e faço ele feliz, tá? Homem de dorama, eu não quero. Homem banqueiro, eu não quero. Homem que tem casa própria, eu não quero. Porque não vai me tratar bem, tá? Então eu quero tudo esses outros aí que eu falei. É esses que eu quero. Mande pra mim, por favor. Manda pra mim, tá? A geração que mais teve acesso à informação sobre relacionamentos é também a geração que relata mais solidão da história recente. Isso não é coincidência, isso é sintoma. E o que causa esse sintoma está prestes a ficar bem mais claro. Acabei de descobrir um negócio aqui que eu acho que eu vou morrer solteira. Eu não quero um homem que usa topete, mas eu também não quero um homem que usa cabelo na régua. Eu não quero um homem que tenha carro rebaixado, eu não quero um homem que goste de moto. Eu não quero um homem que dependa da mãe, eu não quero um homem que more com a mãe. Eu não quero um homem que não goste de futebol, mas eu também não quero um homem que vive em torno de futebol, que só fale de futebol. Eu não quero um homem que fale errado, que escreva errado, mas eu também não quero um homem todo certinho. Eu não quero um homem low profile, que não me poste nos stories, mas eu também não quero um biscoiteiro que vive postando. Eu não quero um homem que saia muito, né, todo final de semana, hoje é onde, mas eu também não quero um que não saia, que não faça nada. Eu não quero um homem que dirige devagar, mas eu também não quero um homem que coloque a minha vida em risco. Eu não quero um homem que não soe. Tem que soar, entendeu? Vai se movimentar. Eu não quero um homem que diga, não sei fazer isso, aprende. Também não quero um homem que faz cu doce. Não quero. Reservado para mulheres e gays. Eu não quero um homem que beba que nem um Opala, mas também não quero um homem que não beba. Eu não quero um homem que não saiba matemática. Eu não sei matemática. Meu homem tem que saber matemática. Aliás, eu não quero um homem que não seja o meu Google. Né? Não sei o que, eu não sei, vida. E ele vai lá e me explica. Ai, gente, tem tanta coisa. Tem que estar aceitando a realidade, eu acho. Vamos começar com uma imagem simples. Imagina um homem de 32 anos sentado numa mesa de bar sozinho, olhando o celular. Ele não está esperando ninguém. Ele só está rolando a tela, olhando conversas que começaram animadas e morreram no silêncio. Perfis que curtiram uma foto e nunca mais responderam nada.
aplicativos que prometem conexão e entregam, na maioria das vezes, apenas mais uma rodada de rejeição silenciosa, disfarçada de match. Essa cena não é rara, ela se repete com pequenas variações em praticamente toda cidade grande do mundo ocidental. E o mais curioso não é que ela aconteça, é que quase ninguém fala sobre ela em voz alta. Existe um desconforto coletivo em admitir que os relacionamentos, hoje, parecem mais difíceis de construir do que há 20, 30 anos. Não porque as pessoas ficaram piores, isso seria simplista demais e também errado. O que mudou foi o contexto inteiro em que essas relações acontecem. Mudou a forma como nos conhecemos, mudou o que esperamos um do outro, mudou a quantidade de opções visíveis na palma da mão, mudou o custo emocional de se comprometer com alguém quando existe sempre a sensação de que, a um deslize de distância, há uma alternativa esperando na tela seguinte. Por que os homens andam tão frescos hoje em dia? Tem uma pergunta aqui para quem gosta de homem. Eu, que sou travesti, que sou uma mulher trans, ou para uma mulher biológica, ou para um gay, essa pergunta vale para qualquer pessoa que gosta de homem. Por que tá tão difícil hoje em dia os homens serem homens? Parece que antigamente os homens eram mais raiz, agora os homens andam tão frescos, não tomam mais atitude. Ai, não sei, eles esperam a gente fazer tudo e tipo, eu não gosto disso. Eu tô errada, tô falando de coração aberto, tá? Isso daqui não é pra agredir ninguém, não é, é só é um desabafo e pra eu querer saber a opinião de vocês também, porque a minha opinião é que parece que hoje em dia os homens querem que nós tenhamos os papéis deles. E quando eu falo nós, eu falo pra todo mundo que gosta de homem, igual eu falei, mulher biológica, mulher trans, gay. Não sei, antigamente os homens raiz eram tinham mais atitude, chegavam, ligavam, abriam a porta do carro, faziam a gentileza de pagar o primeiro encontro. E olha que eu sou super, como é que fala? Eu sou zero, como é que fala? Eu sou zero interesseira, eu sempre falo nos meus vídeos, eu falo, gente, o homem não precisa me bancar. Eu trabalho muito, eu pago as minhas contas, eu não quero um boy pra me bancar. Só que um boy pra fazer uma gentileza de pagar um cafezinho pra você de vez em quando, ou pra pagar pelo menos o primeiro date, eu acho que é uma gentileza, é importante. Não sei, parece que hoje em dia não tem mais homem raiz. Os homens não faz, mas eles querem que a gente faça o papel deles. Eu tô errada ou vocês concordam comigo? Isso cria um fenômeno interessante e um pouco perturbador, se você parar para pensar com calma. Quando existe abundância aparente de opções, o comportamento humano não fica mais generoso, ele fica mais seletivo, muito mais seletivo. Psicólogos que estudam escolha e comportamento em ambientes de alta variedade já demonstraram isso repetidas vezes. Quanto mais opções uma pessoa acredita ter, maior a exigência que ela impõe antes de se comprometer com qualquer uma delas. E, paradoxalmente, menor a satisfação depois que a escolha é feita. Não é maldade. É psicologia básica de decisão sob abundância. O problema é que ninguém nos preparou emocionalmente para viver dentro desse sistema. E aqui entra uma parte que muita gente evita dizer, porque parece perigosa demais. Parece que vai soar como ataque. Não é. É observação. As dinâmicas de atração e seleção mudaram de forma assimétrica entre homens e mulheres nos últimos 20 anos. Não porque um lado ficou pior que o outro, mas porque as ferramentas sociais, econômicas e tecnológicas alteraram o poder de escolha de maneiras diferentes para cada grupo. Mulheres hoje têm mais independência financeira, mais autonomia social, mais liberdade para recusar relacionamentos que antes talvez aceitassem por necessidade prática. Isso é, sem sombra de dúvida, um avanço social real e importante. Só que todo avanço gera reacomodação. E a reacomodação, no caso dos relacionamentos, significou que o critério de seleção deixou de ser sobrevivência ou conveniência e passou a ser cada vez mais sobre o que realmente se sente: desejo, admiração, atração genuína, compatibilidade emocional profunda.
Isso parece ótimo em teoria, e de fato é. O problema é que esse novo critério é muito mais difícil de alcançar do que o antigo. Ser um bom provedor era mensurável. Ser alguém que desperta desejo genuíno, admiração, atração emocional sustentada, isso não tem manual, não tem checklist. E é exatamente aí que mora a angústia moderna masculina que a gente vê crescer silenciosamente. Milhões de homens que aprenderam as regras antigas: trabalhar, ser provedor, ser estável, ser correto, e descobriram tarde demais que essas regras deixaram de ser o critério principal de escolha. Eles fizeram a lição de casa certa. Só que a prova mudou. Agora presta atenção nessa virada, porque ela é importante. Isso não significa que mulheres não querem nada com ninguém, como às vezes se ouve por aí, num tom de queixa generalizada. Isso é simplificação perigosa e, além de errada, é injusta. O que está acontecendo é mais sutil e mais interessante. Não é que as mulheres pararam de querer relacionamentos. É que, tendo mais liberdade de escolha, elas passaram a recusar relacionamentos medíocres com muito mais facilidade do que antes. E isso, olhado de fora, sem entender o contexto, pode parecer elas não querem nada com nada. Só que o que está sendo recusado, na maioria dos casos, não é conexão. É superficialidade. É esforço mínimo disfarçado de interesse. É a sensação cada vez mais comum de que muitas interações modernas, de ambos os lados, é importante dizer, perderam profundidade. Por quê? E isso é fundamental. Os homens também mudaram o comportamento nesse mesmo sistema de abundância aparente. Com aplicativos oferecendo dezenas de opções por dia, muitos homens passaram a investir menos em cada conexão individual porque sempre existe a próxima. Isso criou um ciclo em que ninguém investe fundo em ninguém, porque todo mundo está, consciente ou inconscientemente, mantendo opções em aberto. E quando ninguém investe fundo, ninguém sente que está recebendo algo real. E aí, as duas pontas do sistema, homens e mulheres, terminam a noite se sentindo exatamente igual. Sozinhas, insatisfeitas e sem entender exatamente por quê. Vamos parar um segundo aqui, porque tem uma pergunta que talvez esteja passando pela sua cabeça agora. Tudo bem, entendi o sistema, mas e eu? No meio disso tudo, o que eu faço com essa informação? Essa é a pergunta certa. E a resposta começa desmontando um mito muito perigoso que se espalhou nos últimos anos. O mito de que autoestima masculina depende de validação romântica. Se você associa seu valor como pessoa à quantidade de matches, respostas ou relacionamentos que consegue manter, você entregou o controle da sua própria estabilidade emocional para um sistema que foi desenhado estruturalmente para gerar escassez percebida. Porque escassez percebida é o que mantém aplicativos de relacionamento lucrativos. Pensa nisso com frieza por um instante. Empresas bilionárias de tecnologia de relacionamento não têm nenhum incentivo financeiro real em resolver sua solidão rapidamente. O modelo de negócio inteiro depende de você continuar engajado, continuar voltando, continuar quase encontrando o que procura. Isso não é teoria da conspiração. É modelo de negócio básico, documentado, discutido abertamente, inclusive por ex-funcionários dessas empresas. E entender isso muda completamente a forma como você deveria interpretar suas próprias dificuldades em encontrar conexão real. Não é que você seja inadequado. É que você está tentando resolver um problema humano profundo, a necessidade de conexão genuína, usando ferramentas desenhadas primariamente para manter engajamento, não para resolver o problema de verdade. Então, onde entra a virada real, a que importa de verdade? Ela entra quando você para de tentar vencer o sistema e começa a construir uma vida que não depende dele para ter sentido. Isso soa como clichê, eu sei, mas deixa eu te mostrar de um jeito concreto o que isso significa na prática, porque não é sobre se amar mais de forma vaga e motivacional. É sobre reestruturação real de prioridades. Homens que relatam maior satisfação relacional, mesmo dentro desse cenário mais difícil, geralmente têm uma coisa em comum. Eles construíram identidade, propósito e comunidade fora do contexto romântico antes de precisar dele.
Eles têm amigos reais, não apenas conexões digitais superficiais. Eles têm projetos, trabalho ou paixões que dão sentido aos dias, independente de estarem ou não em um relacionamento. E principalmente, eles pararam de tratar cada rejeição como um veredito sobre o próprio valor e passaram a tratá-la como informação sobre compatibilidade, que é exatamente o que uma rejeição é. Então fica a pergunta para você levar depois que esse vídeo terminar. Você está tentando consertar seus relacionamentos? Ou está, na verdade, tentando consertar a relação que tem com você mesmo primeiro? Porque na maioria das vezes, a segunda pergunta responde a primeira sozinha. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte disso bateu de um jeito que você não esperava, escreve nos comentários. Não uma frase pronta, mas o que realmente passou pela sua cabeça enquanto assistia. Esse tipo de conversa é o que faz esse canal valer a pena, muito mais do que qualquer número. E se você quer continuar essa reflexão, se inscreve, deixa o like, porque isso ajuda outras pessoas que estão exatamente onde você já esteve a encontrar esse conteúdo também. Não é sobre estatística, é sobre alcançar quem precisa ouvir isso hoje. A gente se vê no próximo vídeo.